Meus queridos irmãos, abram, por favor, a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 9. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor com muita atenção. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, todo agricultor, ele tem conhecimento de que para uma planta crescer, são necessários alguns recursos: água, solo, clima, iluminação, alguns fertilizantes e também uma boa dose de paciência, de espera, de aguardar. Também, todo cristão, ele deveria ter conhecimento de que para ele crescer espiritualmente, também são necessários algumas coisas. Por exemplo, nós só vamos crescer espiritualmente se primeiro estivermos em um novo relacionamento com Deus. A Bíblia chama esse relacionamento de justificação pela fé. Aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, eles passam a ter um novo relacionamento com Deus, um novo status. Não são mais inimigos, agora são amigos de Deus e estão em paz com Ele. Então, a primeira coisa que deve ser entendido por nós é que se não estivermos nesse novo relacionamento, não vamos crescer. Por quê? Porque se você não é justificado, você é inimigo de Deus e você está morto em seus delitos e pecados. E um morto, ele não pode dar frutos. Um morto, ele não pode crescer. Mas, em segundo lugar, nós temos também que ter o conhecimento de que nós só vamos crescer espiritualmente quando nós usarmos todos os recursos que o Senhor nos concedeu. Deus, na sua bondade, na sua graça, Ele nos deu todos os recursos necessários para o nosso crescimento espiritual. Todos. Tudo que você precisa para crescer está aqui nas Sagradas Escrituras. O reverendo Emílio Garófalo, fazendo uma exposição desta carta, ele trouxe uma ilustração, que é a ilustração da mochilinha. A mochilinha, segundo ele, é aquela mochilinha que os pais, eles preparam para os filhos, quando eles vão para um acampamento, quando eles vão para alguma festa, ou algum local escolar, quando eles vão sair. Então, é colocado tudo dentro daquela mochila, de maneira que quando ele chega naquele lugar, ele vê que não está faltando nada, tudo está ali dentro. Quando a gente pensa na nossa vida espiritual, também é assim, ou seja, tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual já foi provido pelo nosso Senhor. Então, para crescermos espiritualmente, primeiro, temos que estar em um novo status. Para crescermos espiritualmente, em segundo lugar, nós temos que utilizar todos os recursos que o Senhor nos concedeu. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso nessa introdução? Porque o capítulo 1 dessa segunda epístola do apóstolo Pedro, ele está falando sobre crescimento espiritual. Ele trata tanto desse novo status que nós temos em Cristo Jesus, como também ele fala sobre esses recursos que nós recebemos da parte do nosso Senhor para crescermos. E aqui no versículo 9, dos versículos 9 até o versículo de número 11, Pedro ele está tratando sobre algumas implicações práticas para o nosso crescimento espiritual. E é sobre isso que eu quero falar essa noite.
Essa é a mensagem de Deus para vocês nessa noite, algumas implicações práticas para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos ver três implicações práticas. A primeira é que nós precisamos nos lembrar do compromisso que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 9. A segunda é que nós precisamos estar seguros da nossa salvação, versículo de número 10. E a terceira implicação para o nosso crescimento espiritual é que nós precisamos crer nas promessas de Deus. Então é isso que nós vamos ver, que o Espírito de Deus abra os seus ouvidos espirituais para que você aprenda e cresça mais e mais a semelhança de Cristo. Amém, igreja? Então, vamos para o primeiro ponto, é que nós precisamos nos lembrar do compromisso que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para o verso 9, olhe para o texto. O texto começa assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aquele a quem estas coisas não estão presentes. Que coisas? O que Pedro está tratando aqui? Quais são estas coisas que ele está dizendo que não estão presentes na vida de algumas pessoas? Estas coisas são aquelas virtudes que ele começou a mostrar a partir do versículo de número 5. São virtudes que, segundo o apóstolo Pedro, elas devem estar associadas com a fé. A fé é um dom de Deus, é a fé salvífica, é a fé que nos foi dada como um presente. Mas esta fé, uma vez que ela chega na nossa vida, ela deve ser uma fé operosa. Ela não pode ser uma fé ociosa. Essa fé, ela vai dar frutos. Ela vai estar associada com algumas virtudes. Por exemplo, olhe para o versículo 5. Pedro diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo em toda a vossa diligência é empenho, esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Então todas estas coisas que Pedro estava se referindo no versículo 9, são essas virtudes. E de acordo com Pedro, essas virtudes, elas nos foram dadas graciosamente pelo nosso Senhor, como está registrado lá no versículo 3. Ou seja, o que Pedro, meus amados irmãos, ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que essas virtudes têm que estar em nós, e estando em nós, elas devem crescer, elas devem se expandir. Ou seja, Pedro está dizendo que a fé que nós temos deve ser uma fé frutífera, deve ser uma fé operosa, ela não pode ser uma fé estéril, ela não pode ser uma fé que ela não avança, que ela não cresce. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos uma nova vida da parte de Deus, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós devemos paulatinamente crescer à imagem de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. E estas coisas, elas vão evidenciar uma vida operosa, uma vida piedosa. Elas vão mostrar aquele homem e aquela mulher, de fato, eles são servos de Deus. Agora, observem, olhem mais uma vez para o verso de número 9. Pedro, então, ele está dizendo que aquele a quem estas coisas não estão presentes, ele é o quê? Ele é cego, vendo só o que está perto. Cego aqui, obviamente, é uma figura de linguagem. Pedro não está sendo literal, não está falando de uma cegueira física, mas Pedro está dizendo que aqueles que não têm estas virtudes, eles são cegos para o Evangelho, eles são cegos para as realidades cristãs, e ele vai além, ele diz que eles não veem aquilo que está longe, eles só veem aquilo que está perto. Ou seja, Pedro está chamando essas pessoas de míopes, eles são isso, eles têm esse problema, eles não conseguem enxergar além. O que Pedro está dizendo com isso, meus irmãos? Pela falta
dessas virtudes, pela falta de piedade na vida dessas pessoas, eles só olham para o presente. Só olham, infelizmente, para a carne, só olham para os deleites deste mundo. Eles não olham também, ou deixam de olhar, melhor dizendo, para o futuro. Ou seja, quem vive uma vida estéril, quem vive uma vida sem frutos do Espírito Santo, certamente o que o futuro reserva é condenação. Então, eles só olham para o presente, eles não olham para o futuro e eles também não olham para o passado. Observe o verso 9, olhe mais uma vez, a parte B, a parte final. Pedro diz assim, que eles estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. O que ele está dizendo aqui? O que é essa purificação dos seus pecados de outrora? Pedro está trazendo à memória da igreja o batismo. Pedro está trazendo à memória o compromisso que eles fizeram com o Senhor, a pública profissão de fé que eles realizaram. Aquilo foi impactante naquele momento, aquilo foi bonito, aquilo teve um cunho histórico, mas só ficou nisso mesmo. Nada mais do que isso, porque agora eles não olham para a frente, eles não veem que aqueles pecados terão consequências, e eles só olham para o presente, para os pecados que eles estão cometendo. Eles se esqueceram de que um dia eles foram batizados, eles se esqueceram de que um dia eles fizeram um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são estes aqui? A quem Pedro está se referindo? Certamente, Pedro está se referindo aos falsos mestres, que ele vai mostrar lá no capítulo 2. São aqueles que estavam confundindo a doutrina da graça, que estavam confundindo a soberania de Deus com libertinagem. Eles estavam barateando, infelizmente, a graça do Senhor. Eram aqueles que ensinavam, Deus é soberano, eu posso fazer tudo. Deus é gracioso, eu posso viver do jeito que eu quiser, não importa. Meus irmãos, nós temos aqui nessa carta o mesmo teor de informações da carta de Judas. Pessoas que estavam, infelizmente, barateando a graça do nosso Senhor, envergonhando o Evangelho naquela época, esquecidos da purificação de que um dia aconteceu com eles. E eu pergunto para você, nessa noite, como que você tem andado no dia a dia aqui em Brasília, na escola, na faculdade, no seu trabalho, no dia a dia? Você vive esquecido da purificação dos seus pecados? Você vive esquecido de que um dia você passou pelo batismo? É claro que quando Pedro ele coloca aqui a purificação dos pecados pensando no batismo, ele não está dizendo que o batismo em si ele salva, mas ele reconhecia que o batismo ele é um símbolo da purificação dos nossos pecados. E será que nós temos andado com amnésia? Será que nós vivemos apenas com aqueles tempos áureos, lembrando-nos lá de trás? Um dia eu levantei a minha mão, um dia eu fui batizado, um dia eu passei a fazer parte do hall de membros daquela igreja. Ok, mas e agora? Como você tem andado? O que você tem falado? O que você tem visto? Qual é o seu engajamento na igreja, o seu envolvimento na igreja? Como que é o seu comportamento no lar, no casamento, na educação dos seus filhos? As obras, elas vão evidenciar se nós estamos esquecidos ou não. As obras, elas vão evidenciar se foram apenas momentos ou se são apenas palavras. Irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 28, ela fala sobre batismo. Olha o que ela diz sobre o batismo, preste atenção. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Cristo. Não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração e da remissão dos pecados. Então, o batismo
ele é um sinal visível de uma graça invisível. Ele está apontando para o pacto da graça, está apontando para a nossa regeneração, está apontando para a nossa união com Cristo, está apontando para a nossa salvação. Aí a confissão diz: e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andarmos em novidade de vida. O que está dizendo é: aqueles que passaram por esse compromisso, por esse batismo, por este sacramento, aponta para a tua regeneração, a tua união com Cristo, aponta para o pacto da graça e exorta você, agora, ande em novidade de vida. Ande em novidade de vida, não ande do mesmo jeito, não ande com uma vida sem frutos, mas ande com essas virtudes que nós aprendemos aqui, nesse capítulo. Ah, meus irmãos, tem muito crente que está esquecido disso. E é bom que a gente ouça uma palavra dessa, porque desperta em nós. É a obra do Espírito Santo mostrando que Ele nos ama. Tem muito crente que precisa ouvir uma mensagem como essa. Fizeram um compromisso com a igreja local, vieram aqui à frente, subscreveram o artigo 14 da nossa confissão, mas infelizmente não tem andado de conformidade com a palavra. E Deus, porque te ama, Ele está chamando a sua atenção para que você se lembre da purificação dos seus pecados no passado. Mas em segundo lugar, como que nós crescemos espiritualmente? O apóstolo Pedro, ele vai mostrar aqui para nós, meus queridos irmãos, que nós crescemos, ou para nós crescermos espiritualmente como uma implicação, nós precisamos estar seguros da nossa salvação. Você tem segurança da sua salvação? Ou você é aquela pessoa que hoje você acha que você está salvo, amanhã você pisou na bola, já perdeu a salvação, mas aí essa semana está bacana, eu estou salvo. Como que é esse termômetro mental para você? Você é seguro ou não da salvação? Vamos ler de novo a partir do 9, para a gente chegar até o versículo 10. Olhe para o versículo 9 de novo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, que nós já vimos que são as virtudes, ele é cego, vendo só o que está perto, ou seja, as delícias do mundo, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, do compromisso que ele fez com Deus. Aí, diante disso, Pedro, então, no versículo 10, ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olhe mais uma vez a palavra que Pedro, o tempo todo ele está recorrentemente trazendo: procurai com diligência, com empenho, com zelo, com esforço. Só que agora ele acrescenta as palavras cada vez maior. O que, Pedro? O que eu tenho que fazer? Confirmar a vossa vocação e eleição. É isso que ele está dizendo. Ou seja, já que há a possibilidade de nós não olharmos para trás por causa do nosso pecado e simplesmente só olharmos para o momento, para o presente, Pedro está dizendo: irmãos, procurem confirmar a vocação de vocês e a eleição. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós termos segurança da nossa salvação, estarmos seguros de que somos salvos. E como que isso acontece, pastor? Como que nós podemos ter esta segurança? Nós podemos ter essa segurança tendo esses frutos, essas virtudes que Pedro veio mostrando desde o versículo 5. É isso que ele está mostrando aqui. Ou seja, não é simplesmente falar que é salvo, não é simplesmente falar que é calvinista, que é reformado, que faz parte de uma ampla tradição, mas é demonstrar isso através das suas obras, dos frutos, da operosidade do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz que, por um lado, nós temos a ação de Deus. Ou seja, qual que é a ação de Deus? Vocação, eleição. Mas, por outro lado, nós temos a ação do homem, operosidade, frutos, empenho. É assim que a Bíblia mostra para nós.
O equilíbrio escriturístico, ele fala da soberania, mas ele fala da responsabilidade humana. Um lado da moeda é o que Deus faz, o outro lado da moeda é aquilo que nós fazemos capacitados por Deus. Quem é que ora? Quem é que jejua? Quem é que congrega? Quem é que educa os filhos? Quem é que faz essas coisas? Somos nós. Mas eu não estou dizendo que nós fazemos isso desassistidos por Deus, não é isso. Nós fazemos capacitados por Deus, mas somos nós que fazemos. Somos nós que nos empenhamos. Somos nós que devemos ter zelo. Observe que aqui nesse texto, nós temos, primeiro, o lado de Deus. O que Deus faz? Vocação. É Deus que chama. É Deus que chama. Muitos são chamados. Eu estou pregando para vocês, outras pessoas estão me ouvindo pela internet. Deus está chamando várias pessoas ao arrependimento. Há um chamado geral, mas há um chamado específico. Há um chamado particular no qual Deus ele fala diretamente com a pessoa, ele muda o coração da pessoa, ele chama esta pessoa irresistivelmente. Então, a vocação é uma obra divina, a eleição é uma obra também divina. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Ele que te escolheu para você ser santo, para você dar frutos. Então, vocação e eleição é da parte dEle. Por exemplo, olhe para o versículo 1, meus irmãos. Olha o que Pedro diz logo no verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta fé aqui é a fé salvífica. É a fé, como Paulo coloca lá em Efésios 2:8, é a fé como um dom. Agora, olhe para o versículo de número 3, que Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quem é que doou tudo isso? Deus. Aí ele continua, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Ou seja, Deus é o doador, Deus é aquele que chamou, Deus é aquele que concedeu fé. Então, estas coisas vêm da parte dele. E a nossa parte? E o que nós fazemos? O que nós fazemos é o que está aí no versículo de número 5, que ele vai dizer: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Aí ele vai começar a mostrar uma série de coisas. Ou seja, da nossa parte, nós associamos a fé com outras virtudes. Da nossa parte, estas coisas vão aumentando em nós. Da nossa parte, nós devemos confirmar a vocação e a eleição. Então, nós que devemos fazer isso, capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. Devemos fazer isso com o quê? Com todas as virtudes que Pedro veio mostrando. Meus irmãos, há um comentarista chamado Peter Davis. Ele diz assim: este ensino de Pedro, ele pode ser desconfortável para a teologia de algumas pessoas. Mas é o outro lado da moeda, que tem de um lado que Deus nos torna firmes, e do outro lado, nós que nos tornamos firmes. E Pedro aqui, ele está trazendo uma ênfase a mais naquilo que nós fazemos. Eu sei que tem muita gente que não aceita isso, que pode achar que isso cheira a um arminianismo, que isso cheira a uma coisa que só depende de nós, mas não é isso, meu irmão, não é isso. Você não vai conseguir fazer nada se não for pela graça de Deus na sua vida, mas Ele vai te capacitar a fazer. Se você estivesse morto em seus delitos e pecados, seria uma idiotice, uma tolice minha, falar para você fazer alguma coisa. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Agora, uma vez que você tem o Espírito de Deus, você é regenerado, você nasceu de novo, meus irmãos, o fruto tem que aparecer. Não é verdade? Os frutos têm que aparecer. É como um professor que está dando lá suas aulas lá de jiu-jitsu, e já está um tempão, os meninos estão ali, as pessoas estão aprendendo, e ninguém aprende nada. Que negócio é esse?
que o negócio não avança. Então tem que avançar, porque quem está em nós não é o diabo, quem está em nós é o Espírito Santo. Nós temos todos os recursos, temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus, temos os sacramentos dados por Deus, nós temos tudo que vem da parte do nosso Senhor para nós crescermos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, essa santificação, esse empenhar-se, é um processo em que você entra nele e se envolve nele. Um outro comentarista chamado Ori Wisby, ele diz que está correto quando se diz que a prova de que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé, mas é o seu progresso na fé. Não é só falar, eu sou presbiteriano, eu sou da Nacional, eu sou da igreja tal. É o progresso na fé que vai demonstrar se de fato você está em Cristo ou não. Agora, irmãos, nós crescemos primeiro nos lembrando do compromisso que fizemos com o nosso Senhor. É a primeira implicação prática. A segunda implicação é que nós crescemos espiritualmente quando nós observamos, meus queridos irmãos, a nossa vocação e eleição. Mas como uma aplicação para a sua vida, nesse segundo ponto, como você pode ter a certeza da sua salvação? Como que nós podemos estar seguros? Eu vou trazer para você aqui uma indicação, uma mensagem do Dr. Mark Lloyd Jones. Ele disse assim, você quer ter segurança da sua salvação? Primeiro, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Ele. Olhe menos para você. Quanto mais você olhar para você, você verá trevas. Mas olhe para Cristo. Como assim? Olhe para aquilo que Jesus Cristo fez. Olhe para as promessas que se cumpriram nele. Olhe para a obra dele, a vida santa, a vida impecável. Nunca ele cometeu nenhum dolo, nenhum pecado, nada de errado saiu de Jesus Cristo. Olhe, meus queridos irmãos, para as tentações que ele foi submetido, e ele não caiu em nenhuma delas. Olhe para a sua morte na cruz, aonde ele venceu o diabo, ali na cruz do Calvário. Olhe para a ressurreição de Cristo, a ressurreição expôs principados e potestades à vergonha. Olhe para a ascensão de Cristo. Ao voltar para o céu, ele é coroado como rei, e hoje ele está reinando. Olhe, meus queridos irmãos, para o Espírito que ele enviou, para a promessa que ele vai voltar uma segunda vez. Olhe para as Escrituras, para as promessas que estão aqui, aonde ele falou que ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nenhum se perca daqueles que o Pai deu para ele, e que ele vai ressuscitá-lo no último dia. Creia nisso. Acredite nisso, meu querido irmão, acredite nas promessas que estão na Bíblia. O Senhor falou que você não vai se perder, que Ele vai te levar até o fim. Então por que duvidar? Por que duvidar? Por que acreditar em palavras dos homens, em palavras dos políticos, em palavras de tantas pessoas e desacreditar nesta palavra que está aqui? É o próprio Deus que está falando. É o próprio Deus. Lembra de Marta, quando Marta não sabia que o Senhor iria ressuscitar o seu irmão? E ela falou, eu sei, Senhor. Eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, lá no último dia. E nesse último dia vai acontecer conosco. Todos nós, mesmo mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente, nós vamos ressuscitar naquele último dia, porque é uma promessa de Jesus. Então, olhe para Jesus. E em segundo lugar, o que você deve fazer para ter a segurança da sua salvação? Empenhe-se por viver uma vida santa aqui na terra, porque essas boas obras, elas vão evidenciar de que você está em Cristo. Duas coisas: olhe para Jesus e viva uma vida santa. Agora, em terceiro e em último lugar, a terceira implicação para nós crescermos espiritualmente, é que nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer. Olhe para o verso 10, ou melhor, o final do versículo 10 e o início do 11. Porquanto, procedendo assim, procedendo como?
você testificando da sua vocação e eleição, você vivendo uma vida santa, você confirmando isso, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que ele está dizendo, o tropeçar aqui, não quer dizer que você nunca vai cair. Não quer dizer que o crente, ele recebeu uma vacina, que ele nunca vai se desviar, que ele nunca vai se afastar. Tem muitos crentes que se afastam e depois voltam. Tem muitos crentes que pisam na bola e nós pisamos na bola. Nós transgredimos a palavra do Senhor. Tem muitos que saem do convívio da igreja, mas daqui a pouco volta. Mas não é isso que ele está dizendo. O tropeço aqui é o tropeço final, é a condenação. É aquela condenação que ele está se referindo aos falsos mestres, que ele vai tratar no versículo de número, no capítulo 2. Ele está dizendo então, olha, se você proceder assim, tendo segurança da salvação, olhando para o compromisso que você fez com Cristo, você não tropeçará em tempo algum. Você não vai tropeçar. Ou seja, é certo, porque aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia final, ele vai te levar até lá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem anda em santidade não tem como o destino não ser a salvação, a glória, o céu. O novo céu e a nova terra. Agora olhe para o verso 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas promessas o Senhor faz aqui. Se você andar assim, você não será condenado. Se você andar assim, você entrará no reino eterno de Cristo. Reino eterno, ele está falando como se fosse o dia do Senhor, como se fosse o dia de Cristo, a volta de Cristo. O que ele quer dizer não é um reino agora presente, mas ele quer dizer de um reino no qual, se você morrer, você entra nesse reino de Cristo Jesus. Então vejam que há promessas na palavra do Senhor. Viva de forma santa e você não será condenado. Viva de forma santa e você entrará no céu. Agora, para finalizar, meus irmãos, olhe para a parte final do versículo de número 11. Vejam que este reino, o que o texto está dizendo, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de quem? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai entrar no reino dele, no reino que ele conquistou. Ou seja, tudo o que nós temos, desde a nossa regeneração, a nossa santificação, a nossa perseverança, tudo ocorre por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que vale a pena você estar dominicalmente aqui louvando, adorando e bendizendo a Ele. Por quê? Porque o reino é dele. Ele tem um reino, Ele conquistou um reino, Ele foi perseverante. Ele agiu de forma santa e Ele está nos chamando também para nós agirmos assim. Foi Ele que conquistou o direito de ser rei e é Ele também que está nos dando também esta graça de nós entrarmos no reino com Ele. Oh, amada igreja, em nome de Jesus, como um dos pastores de vocês, perseverem, avancem, continuem, vale a pena, vale muito a pena. Duas provas você tem aqui, duas provas. Você não vai ser condenado e você vai entrar no reino eterno de Cristo. Amém, igreja? Vamos continuar. Eu sei que pode estar difícil algumas coisas na sua vida, mas Deus, nessa noite, por amor a nós, é que Ele nos traz essa palavra de empenho, uma palavra para nós continuarmos e avançarmos. Eu quero orar por vocês. Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu quero orar pela Tua amada igreja. A minha visão, Senhor Deus, ela não é como a sua, Pai. Eu não sondo as mentes e os corações, mas eu sei que esta palavra, ela foi escrita para uma igreja que tinha necessidades, falando sobre falsos mestres, mas também alertando os teus filhos
Por isso, Deus, eu peço que a Tua graça, Senhor Deus, seja operosa na vida da Tua igreja nesta noite. Eu peço por aqueles, Senhor Deus, que por alguma circunstância, pelo pecado, esqueceram, Senhor Deus, do compromisso que fizeram com o Senhor. E hoje, Senhor Deus, estão no automático, até vêm para a Tua igreja, ou outros nem vêm, Senhor Deus, porque não têm força, ou estão acostumados com o pecado. Deus, eu peço que haja arrependimento nessa vida, eu peço que haja, Senhor Deus, uma mudança nas disposições internas, na mente desta pessoa. Eu peço também, Senhor Deus, que a amada igreja entenda, Senhor Deus, que o calvinismo, ele fala tanto da Tua soberania, como ele fala também da nossa responsabilidade, ele fala dos nossos frutos, ele fala das coisas que nós temos que fazer capacitados pelo Senhor. Por isso, Deus querido, abençoe a Tua igreja, vivifica a obra no meio do Teu povo para que haja frutos. Levanta aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem força, levanta para que eles possam continuar e avançar. E por fim, Deus querido, se for da Tua vontade, Deus, que partamos nesse ano, é o Senhor que sabe, mas uma coisa é certa, Deus, e nós queremos agradecer, porque o Senhor nos livrou da condenação do inferno, e nós vamos entrar direto no Teu reino. Obrigado, Jesus, a glória desse culto é para o Senhor. O louvor é para o Senhor, pois se não fosse o Senhor, nós não teríamos a salvação. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.